Seja muito bem-vindo ao workshop Destravando Meu Consultório. Eu sou Cintia Antonassi, nutricionista e empreendedora, e eu vou te ajudar a fazer do seu consultório um sucesso. Para um plano certeiro, é importante identificar alguns erros. E por tudo que eu já vivi no consultório, na minha equipe e na convivência com nutricionistas em mentorias aqui no QLab, eu identifiquei 3 erros constantes. Um deles é a falta do que eu chamo de encantômetro de clientes. Aquilo que existe para os seus pacientes não te trocarem por nada, nem rifarem por preço. 2, a falta de uma divulgação que inspira e o bom uso do marketing digital para conquistar novos clientes. 3, a fidelização do paciente com algumas estratégias do contrato para ter um faturamento constante. Eu vou dividir, portanto, com você durante 3 dias como você, nutricionista, pode fazer para destravar mesmo de uma vez por todas essas questões no seu consultório e ter bons resultados. Eu já aproveito para te convidar a deixar os seus comentários aqui na página, coloca um elogio, sua dúvida, alguma sacada que assistindo todo esse conteúdo você teve e eu prometo que eu vou responder todos eles. E antes de começar, para identificar esses erros, eu queria te convidar a fazer um teste que eu preparei para ver aquilo que é mais gritante no seu caso. Então você vai marcar sim ou não para o teste e que eu deixei aqui o link embaixo para você avaliar. Eu vou ler as perguntas para você fazer junto comigo se você quiser. Pergunta número 1, que vale aí pelo encantômetro. Você poderia afirmar que hoje você é um nutricionista diferenciado da maioria? 2, você usa a ferramenta que surpreende o seu paciente? 3, você tem um vínculo? Vínculo e afeto são acolhimento, são palavras que teu paciente refere a você? Sobre divulgação, você recebe dúvidas por meio das suas mídias sociais e responde em tempo? Você tem um plano de marketing pessoal e digital no seu consultório todo desenhado, estruturado e você cumpre? Você tem um calendário de postagens para o seu consultório, para Instagram e as mídias sociais todas? Sobre fidelização e faturamento, você estabelece de forma proativa um relacionamento digital com seu cliente após a primeira consulta? Seja por e-mail, por mensagens, enfim. E após o primeiro contato, você já deixa agendado pelo menos os 3 próximos encontros, consultas? 9, você sabe exatamente o seu lucro, que você gasta, os seus custos e tudo que entra no seu consultório? E 10 e última, você prioriza seu tempo, dá foco naquilo que te dá retorno financeiro e prazer, satisfação? E aí, como foi esse teste? Se você respondeu não a pelo menos 4 ou mais questões, calma, não desanima. Você está praticamente na metade do caminho e ainda tem muita coisa que a gente pode melhorar. Vamos lá? Com essas 3 etapas, o que mais você acredita que você está errando ou acertando mais? Eu imagino que deve ter alguma coisa aí para melhorar. E para começar todo esse processo de mudança dessas 3 etapas, eu preparei uma ferramenta em Excel. E a cada aula aqui nesse workshop, essa ferramenta vai ganhando um novo pedacinho que você vai construindo. E você vai poder ter essa ferramenta exclusiva em mãos para trabalhar isso. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o encantômetro. Preparados? Eu quero que nunca mais seu paciente te troque por preço. Combinado? Eu sei que a gente vive uma recessão, gente, mas eu também sempre olho para os pacientes e falo assim, ele não deixa de ir no restaurante, num show no final de semana, então ele pode também trabalhar um investimento na sua consulta mensalmente. Mas, Cíntia, tá bom. O que é esse encantômetro? Eu vou pedir para você imaginar um termômetro. O encantômetro é como se fosse um termômetro que vai medir a temperatura da sua comunicação, do vínculo, da integração, do acolhimento que você tem com esse cliente. Um encantômetro aquecido é aquele que vai fazer com que o seu paciente queira vir novamente e não te troque por nada. E eu te pergunto, como é que será que está a temperatura da sua consulta? Fria, eu tenho certeza que não é. Geralmente, você mesmo já deve ter dito aí numa experiência com uma consulta fria num médico, já deve ter tido essa experiência ruim. Você lembra de alguma? Eu tenho certeza que você não é como ele. Morna é aquela temperatura que o cliente gostou, mas não tem nada que prende ele a você. E também você não pensou que precisaria esquentar. Nem na hora da consulta e nem depois. Mas eu espero que a gente possa aquecer isso tudo. E se ela não estiver quente ainda, nós vamos dar um jeito e é para isso que eu tô aqui com você. Para que esse paciente não veja a hora, fique doidinho para te encontrar.
Sabe, da mesma forma que acontece quando um amigo que você tem saudade, ou um namorado que mora distante, alguns profissionais de saúde, como os terapeutas, por exemplo, já conseguiram estabelecer essa coisa do desejo. E eu vou te mostrar como. Eu queria dividir esse aquecimento do nosso encantômetro em 3 etapas. A 1 é quebrando o gelo, é saindo da frieza. É a porta de entrada para esse encantômetro aquecer e sair. Sabe qual é? É a maneira que o seu paciente vai ser recebido. Não só pela secretária, se você tiver, o que cada dia mais está num artigo de luxo, né? Mas principalmente por você. Nessa hora, para a temperatura ir aumentando, é importante você ter um belo sorriso no rosto e que você esteja presente no momento da consulta. Por isso, uma das técnicas que eu recomendo é fazer uma meditação entre uma consulta e outra, para que você saia, né? Saia de verdade da outra consulta e esteja totalmente conectado com o próximo paciente que você vai atender no momento. Depois desse momento em que você começa, de fato, a se conectar com o paciente, vem o que a gente chama de escuta ativa. Ela é fundamental para a gente ter uma conexão verdadeira. Mas, gente, prestar atenção de fato naquilo que o paciente está contando para você. Muitas vezes, eu acredito que a gente fala que está ali, está escutando, com empatia, mas a gente está ouvindo o paciente com vontade de responder, de dar uma dica, de estabelecer uma nova regra. Quem nunca, não é mesmo? Infelizmente, a nutrição ainda tem esse discurso de querer curar, de ditar regras, mas você pode fazer diferente. 1, escutar então verdadeiramente, genuinamente. E 2, na hora de estabelecer as metas do paciente, o plano alimentar, construir junto com ele. Isso vai acontecer a partir do que você escuta e depois pode perguntar se ele topa fazer algumas mudanças. Mas se ele fala que a vida é caótica, o único prazer, por exemplo, é comer, você pode aceitar e valorizar que o prazer em comer, né, é importante e ajudá-lo a descobrir outras formas de satisfação. Em ter prazer, por exemplo, em preparar a refeição saborosa dele, equilibrada, e até usar, ir além da nutrição e descobrir com ele outras atividades prazerosas, mas só escutando e identificando alguns momentos que você poderia trazer esse encantômetro dessa forma. Eu poderia falar aqui várias formas de você encantar por meio de um contato mais realista, mais inovador. Mas é justamente isso que me leva à etapa 2, aquecer mesmo e deixando já mais morno, né? O morno no sentido, né, não da palavra morna, mas já mais quente. É quando você estabelece uma conexão e usa toda a sua técnica. Sabe aqueles cursos todos que você fez, tudo aquilo que você estudou? Você vai trazer esse conhecimento. O conhecimento, gente, com certeza faz muita diferença. Mas mesmo que você entenda tudo sobre a teia metabólica ou nutrição esportiva, calma, você não precisa explicar 100% desse metabolismo para o paciente. O paciente é diferente de aluno. Nem sempre ele precisa saber da ciência, ele quer a prática. Porque muitos nem entendem tudo que você está falando, nem vão entender. Por exemplo, se a ideia é fazer com que o seu paciente consuma menos doce, menos sobremesa, pois você identificou lá que o açúcar é inflamatório. Você precisa usar estratégias de mudança de comportamento. Sim, quem me conhece sabe aí que eu sou uma grande advogada, porque eu ajudei, né? Eu sou uma das fundadoras da nutrição comportamental no Brasil, sou adepta e grande propagadora dessa abordagem da mudança de comportamento. Acredite que não é assustando seus pacientes sobre os efeitos metabólicos do açúcar ou escrevendo tudo no papelzinho que ele vai fazer, mas sim construir com ele metas, mudanças, escolhas melhores, trazer dele os sinais internos de fome, de saciedade, de vontade, ajudando a encontrar o que ele realmente quer. Agora vamos pegar fogo? Eu tenho certeza que você quer deixar esse seu termômetro lá em cima, com esse encantômetro, em uma temperatura aquecida para que seus clientes se encantem 100% com a sua consulta. E aí que entra uma parte que muitos têm dificuldade, que é falar efetivamente do planejamento alimentar e usar os materiais didáticos. O que eu entrego se eu não faço a folhinha de papel? Materiais que engajam, que podem ajudar de fato o seu paciente. Muitos ainda se apegam aí a um cardápio calculado. Ele pode até ser uma ferramenta aí para você ter uma noção do quanto e como você está ali orientando, mas nunca será o seu diferencial. Mas calma, gente. Eu mesma, nos meus atendimentos, assim como muitos nutricionistas do curso do Kiwi Lab, sempre me falam assim, né? Cíntia, para ele ficar mais feliz, além de dar um cardápio, eu prometo que eu vou entregar várias receitas depois. E o meu cardápio é super personalizado, eu passo horas fazendo. De verdade, gente. Não existe nada mais fora do, né? Nada mais broxante do que você esquecer um detalhe do cardápio e vai lá um mamão, uma fatia de mamão e o cara fala que ele tá enjoado daquilo. E fora isso, aqui é mesmo a minha opinião.
poucos lerão esse cardápio inteiro. Menos ainda seguirá exatamente aquilo que está lá. E você vai perder um montão do teu tempo útil que poderia estar aí se diferenciando, trabalhando em cima do teu negócio com algo que ele nem vai lembrar e nem vai seguir. Por isso eu insisto, para de levar a tarefa para casa. Cardápio para casa. Resolve, encanta na hora da consulta. É melhor para você em termos de tempo, de rendimento, e eu tenho certeza que vai fazer um benefício melhor para o seu paciente. Depois você pode criar um sistema de e-mails, de mensagens automáticas, de trazer receitas, que é tema de uma próxima aula, que vai fazer você ficar mais conectado com ele. Quer uma solução melhor? Programa 2 horas em um dia da semana, que você tem uma janela e surpreende seu paciente ligando para ele. Nem sempre pelo WhatsApp, pode até ser pelo WhatsApp, mas também ligando, com a ficha dele ali aberta, claro, que assim você pode perguntar coisas específicas. Por exemplo, sei lá, olá Joana, tudo bem? Eu tô te ligando porque hoje é terça e eu sei que você ia voltar de uma viagem e eu queria saber como é que você organizou essa viagem, se você conseguiu trabalhar em cima daquela maratona que você ia correr. Como é que foi? Você conseguiu fazer diferente de antes? Gente, ela vai se sentir cuidada por você e vai querer logo agendar uma próxima consulta. A consulta por si só tem que ser suficiente para encantar. O nutricionista não tem que levar esse trabalho para casa, até porque essa hora não tá aí acordada, né? Mas vale planejar momentos para surpreender, para trabalhar esse pós-consulta. Isso sim funciona. Depois dessa abordagem mais pessoal com a Joana, manter a rotina do contato. E isso pode ser feito pelo estagiário ou mesmo por você, com e-mails, nesses intervalos de consulta. Mas sem perder essa personalização. E aí tem ferramentas que eu vou te ajudar nessa ferramenta para você fazer isso. A gente sempre pode segmentar por perfil e então mandar, receitas específicas. É claro que você não vai mandar uma receita de bolo com trigo, pão com trigo para um celíaco, certo? Então por isso precisa estar bem organizado e na ferramenta eu vou te ajudar com isso. Alguns exemplos que eu trabalho com o meu time, por exemplo, receitas de 15 minutos para noite com até 5 ingredientes, esquemas de jantar para quando você não precisa pensar muito, petiscos gourmet para quem vai receber amigos em casa, ideias de restaurantes temáticos para quem janta muito fora, drinks com teor de alcoólico reduzido, práticas para comprar de forma mais inteligente, ideias inspiradoras para relaxar antes de comer, sugestão de lanche antes de treinar, ideias para quem treina na hora do almoço, por exemplo. Então, são inúmeras as formas de você trazer dicas personalizadas, encaminhar para o seu paciente com o nome dele no dia seguinte, 15 dias depois, sempre personalizando porque você tem essa segmentação e eu vou te ajudar nessa planilha. Claro que toda regra a gente tem exceção. Alguns casos, principalmente quando tem alguma doença associada, que você precisa trabalhar isso com mais aprofundamento, então você precisa de mais tempo, dividir até com médicos, com outras pessoas da equipe, certo? E para continuar esse encantômetro com o planejamento alimentar, Cíntia, o que vai fazer esse paciente ficar doidinho por mim? Vamos lá? Para esse planejamento alimentar, use os materiais didáticos, alguns prontos, como por exemplo do Instituto Nutrição Comportamental, o da Menina Viva com o Instituto. Mas para começar, caso você não tenha muita grana para investir por enquanto, começa com o que você tem, fazendo com carinho e com criatividade. Você pode usar alguns desses que sempre mudaram muito a minha vida e muda na minha equipe até hoje. Mockups de alimentos, quem for de São Paulo dá para comprar na 25 de março. Não custa muito barato, mas é um investimento ótimo que você pode usar com quase todos os pacientes, até levar na bolsa para atender, para dar palestra. Se não, fotos lindas de alimentos para plastificar, para montar um quebra-cabeça de combinações e divertir seu paciente na hora da consulta. Embalagens de alimentos, aqueles processados do bem, feitos com poucos ingredientes, com alimentos mais naturais. Você pode ensinar até a ler rótulos de alimento. E um bom quadro branco ou um quadro com giz para escrever os acordos com ele. E no final dessa consulta, o que você pode fazer? Tirar fotos do que você montou e mandar por WhatsApp, ele já fica ali conectado com você. E uma coisa eu vou te dizer. Isso vai ser muito mais valioso e encantador do que aqueles planejamentos mega calculados e frios, igual todo mundo. E como a gente vai ficar com esse paciente bom tempo aí fidelizando ele, tema da minha aula seguinte, você vai ter tempo para calcular em algum momento. Eu até sugiro que você tenha um estagiário que te ajude a trabalhar isso tudo, calcular, produza alguns cardápios calculados e sirva como suporte depois para o paciente. Por exemplo, um esportista mais analítico, alguém que você precisa de um certo controle de determinado nutriente, um diabético, esse cardápio calculado ele pode ser um coadjuvante efetivo, mas jamais o fator principal. Lembra, o fator principal do encantômetro é você. Então,
Gostou do encantômetro? Vai colocar em prática já algumas dessas dicas para aquecer a temperatura dessa consulta? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu te espero na próxima aula do workshop Destravando o Seu Consultório. Na próxima aula a gente vai falar sobre todos esses segredos de como a gente fazer para divulgar todo esse potencial que você tem aí depois para encantar, certo? Como eu quero trazer para você muito da minha experiência, muito do que os nutricionistas que já viraram essa chave, já começaram a encantar também nessa divulgação, como eles estão fazendo. Então, vem comigo para a próxima aula, não perca!